Olá, queridos, que Yahvé, o nosso Deus, abençoe o seu dia e a sua vida. Que o Espírito Santo conduza o seu coração, a sua mente, para receber mais uma palavra de Deus. Amados, estamos encerrando mais uma série de mensagens sobre vida transformada. Esta é a penúltima mensagem da série. Na próxima semana, ministraremos a última mensagem. Não percam. E em breve, novos temas que trarão edificação e consolidação para a sua vida. O tema de hoje é vida nascida de novo. Existe um texto que é muito interessante, nos traz uma leitura muito preciosa em João, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 17. Essa leitura estaremos discorrendo ao longo deste devocional. Então, queridos, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Queridos, Jesus é abordado por uma autoridade entre os judeus chamado Nicodemos. Nicodemos estava acostumado a se reunir com outros líderes religiosos para discutir sobre Deus, discutir sobre como alcançar Deus, como agradar a Deus, como satisfazer a Deus. Esse é um dilema de muita gente. A gente acaba se complicando e dificultando. Começam então as invenções e os rituais. Nicodemos era um homem que tinha uma credencial, tinha influência, mas também tinha suas perguntas. Perguntas que queriam fazer para um galileu chamado Jesus, tipo: como ele conseguia parar as multidões? Se não tinha diplomas, como ele atraía pessoas? Ou como conseguia tempo de sobra para um happy hour com a multidão ou com seus discípulos? Expulsa demônios, e alguns dizem que ele perdoa pecados e limpa templos. Amados, happy hour é uma expressão em inglês cuja tradução literal é hora feliz. E aqui eu quero trazer um desenvolvimento do contexto histórico do livro de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 17. Vamos então ao desenvolvimento do texto. Naquele dia, então, à noite, Nicodemos vai até uma casa simples, bate na porta e encontra Jesus e seus discípulos. Rabi, grande mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Isso está escrito em João, capítulo de número 3, versículo de número 2. Amados, ele estava dizendo: sua obra me impressiona. Jesus então diz: se isso te impressiona, eu vou te dizer algo maior que ninguém pode fazer. Olha o que diz o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Nicodemos conhecia a lei, mas não conhecia o amor de Deus. Conhecia as regras que talvez nem ele mesmo cumpria. Qual a aplicação que eu tenho aqui? O relacionamento com Deus envolve sentimentos e não somente palavras
sem atitudes ou ações. Amados, Nicodemos, o príncipe dos judeus, queria entender este amor. O amor de Deus é imenso. Agora, por que o amor de Deus é imenso? Primeiro, por causa da sua procedência, porque Deus amou, diz o texto. Nicodemos diz: isso eu sei, se eu fizer isso ou aquilo. Então Jesus responde: não é pelo que você faz, Nicodemos, é pelo que Deus é. A fonte desse amor é o próprio Deus. Amados, o amor de Deus é eterno, incondicional e perseverante. A iniciativa de amar de forma intensa foi do próprio Deus. Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ele nos amou apesar de sermos pecadores. A causa do amor de Deus não está no seu objeto, mas no próprio Deus. Ele ama porque é da sua natureza amar. Deus é amor. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo de número 8, o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Qual a aplicação que eu tenho? A grande ausência que se manifesta na atualidade é a ausência do amor de Deus. Não porque Ele parou de nos amar, mas porque nós não encaramos a aventura de conhecer esse território do amor. Agora, amados, por que o amor de Deus é imenso? Vamos lá. Segundo, por causa da sua amplitude, porque Deus amou o mundo. Aqui, queridos, Nicodemos diz: como assim o mundo? Ele, Nicodemos, amava somente os judeus. Qual a aplicação? A gente acha que Deus ama somente os crentes, que Deus só ouve os crentes. Amados, o amor de Deus é extensivo a todo mundo, as pessoas de todas as raças, tribos, povos e nações. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama o pobre e o rico, o doutor e o analfabeto, o jovem e o idoso, como também o religioso e o ateu. Queridos, a abrangência do seu amor alcança todas as pessoas. Não havia nada e nem ninguém neste mundo que fosse digno do amor de Deus. Aqui a ênfase não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, mas capaz de amar um mundo tão mau. Vamos aqui citar Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao versículo de número 19. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, ou seja, espaçoso, o comprimento, quão longe alcança, a altura que nos atrai para cima em adoração e a profundidade. Não conhecemos o que está escondido, mesmo assim Ele nos ama. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, do versículo 17 até o versículo 19. Já em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o texto nos diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Assim, todos morreram. Meus queridos,
Dizer que o amor de Cristo nos constrange significa que quando a pessoa permite ser dominada pelo amor de Cristo, ela passa a viver para Ele. Agora, por que o amor de Deus é imenso? Terceiro, por causa da sua intensidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz o texto. Amados, o amor de Deus não pode ser traduzido em palavras. O amor de Deus jamais poderá ser medido pela nossa capacidade de interpretação. Ele amou por compaixão e misericórdia. Ele amou de forma sacrificial. Qual a aplicação? Deus o amou antes mesmo de você nascer. Antes que a terra desse o seu primeiro fruto, Deus já havia derramado o seu amor em você, na sua vida. Ele o amou na eternidade, planejou você, pensou em você. Deus estava lá formando você no ventre de sua mãe, viu seus primeiros batimentos cardíacos, viu quando você respirou pela primeira vez. Ele conhece cada pensamento, cada palavra, cada desejo, cada sussurro da sua alma. Ele nunca desistiu de amar você. Ele não abre mão de você. Seu amor é deliberado. Ele decidiu amá-lo e escolhê-lo para ele. É comprovadamente impossível descrever a intensidade do amor de Deus por você. João capítulo 15, versículo 13, o texto nos revela: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Queridos, pare para pensar agora. Como estava a mente de Nicodemos? Nascer de novo? Da água e do Espírito? O que é carne? Mas o que nasce do Espírito é Espírito? Agora, por que o amor de Deus é imenso? Queridos, vamos então à quarta causa. Por causa da sua dádiva. O texto também diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amados, quem ama de forma intensa, quem muito ama, muito dá. Amor que não se sacrifica é apenas uma simulação de amor. E aqui eu abro um parêntese. Abrir um parêntese e fazer uma aplicação. Qual aplicação que eu tenho? Jesus Cristo é a dádiva de Deus Pai a um mundo pecador e mau. Jesus Cristo é o pão do céu para um mundo faminto. É a água para os sedentos. Deus nos deu tudo. Deu-nos seu Filho, deu-nos a si mesmo. Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. Meus queridos, o amor de Deus é a causa, a cruz é a consequência. A dádiva de Jesus foi um ato permanente de Deus. Ele nunca retrocedeu, mesmo vendo o sofrimento do seu Filho. Deus deu e continua dando o seu Filho para toda a humanidade. Agora, queridos, porque o amor de Deus é imenso? Quinta causa, por causa da sua oferta. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, o Deus que ama tem para você a vida eterna. É a mesma vida do próprio Deus. Vida abundante, exponencial, eterna. É uma festa que nunca pode acabar. No melhor lugar, com a melhor companhia, com as melhores roupas, com as melhores iguarias e com as melhores músicas. E o melhor de tudo, você toma posse dessa vida eterna no exato momento em que você crê no Filho único de Deus, que é a demonstração do seu imenso amor. A Bíblia diz, João 3, versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aqui, meus queridos, eu quero concluir, trazer uma conclusão desse devocional. Amados, quem ama tem prazer em expressar o seu amor. A Bíblia fala de algumas expressões do ousado amor de Deus. De que forma esse ousado amor de Deus se expressa? Queridos, o ousado amor de Deus se expressa através da compaixão. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5 diz: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amados, Deus não é indiferente à condição humana. Ele se compadece das nossas dores e sofrimentos. Ele não está alheio diante das lutas que passamos. Sua compaixão nos alcança dia após dia. Agora, amados, falando do ousado amor de Deus, o ousado amor de Deus se expressa através do sacrifício. Olha o que diz João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Queridos, o ousado amor de Deus envolve ação. Esse ousado amor de Deus chega ao ponto de dar a própria vida para quem não merecia. Essa é uma profunda e imensa expressão do ousado amor de Deus. Agora, o ousado amor de Deus se expressa através da segurança. Olha o que diz Romano, capítulo de número 8, versículo 38 e 39. Vamos ao texto. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, o ousado amor de Deus nos garante que nada e nem ninguém é capaz de nos separar dele. Estamos seguros em Cristo Jesus. O ousado amor de Deus nos dá a verdadeira segurança de que precisamos. Agora, continuando a falar do ousado amor de Deus, ele se expressa através da filiação. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Queridos, Cristo não somente morreu por nós e pagou os nossos pecados, mas também permitiu que fizéssemos parte da família de Deus, tornando-nos seus filhos. O ousado amor de Deus transforma toda a orfandade
em filiação. Quem crê em Jesus Cristo torna-se um filho amado de Deus. Hoje, o ousado amor de Deus está à sua procura. Que a procura de Deus se encerre na sua vida no dia de hoje, porque Ele o ama de tal maneira que enviou o seu único Filho para que, crendo nele, você não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma canção cuja letra diz o seguinte: ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus, ó que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus, traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar e derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Queridos, ousadia é a qualidade daquele que é intrépido, aguerrido, corajoso, destemido, impetuoso, valente, corajoso e resoluto. Somente alguém que ama com ousadia é destemido o suficiente para oferecer o melhor que ele tem para quem não merece. Esse é o amor de Deus, o ousado amor. Meus queridos, você já se inscreveu em nosso canal? Se sim, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, participe e após se inscrever, não se esqueça de dar o seu joinha nesta mensagem. Também você pode ativar o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Vai chegar aí para você. Amados, faça seu comentário. Ele é muito importante para nós. Comente como essa mensagem tocou o seu coração. Estamos também no Instagram. Lá no Instagram você coloca @Ministério Pleno. No Facebook é só colocar @Ministério Pleno. E também você nos encontra no TikTok. É só ir lá e colocar Ministério Pleno e o número 10. E aqui, meus queridos, eu encerro o devocional de hoje. Fique com Deus, um abraço, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.